diz aqui na palavra do Senhor que esse juiz, ele não se importava nem com Deus, nem muito menos com as pessoas ao seu redor. E essa viúva insistentemente sempre ia nele pedir justiça e pedir justiça. Só que quando uma pessoa não se importa com Deus, ela não teme a Deus e não se importa com o seu irmão que está do lado, ele não está nem aí para a prova que você está passando. Há muitos irmãos assim, não está nem aí para a prova que você está passando. E Deus, e Jesus disse, né, que a gente deve amar um aos outros, como nós mesmos. Então, se você não consegue amar o irmão que está passando prova do seu lado, você não consegue levantar ela, prefere fazer fofoca do que você ajudar, você não ama você mesmo, você não ama Jesus que te enviou, você não consegue amar o Espírito Santo, porque Gálatas diz que isso é obra da carne, lasciva, mas a obra do Espírito é mansidão, temperança, se você não tem temperança, se você não consegue ter mansidão, você não adianta dizer que tem o Espírito de Deus, porque esse vaso carrega o Espírito Santo, porque não adianta se levantando, Deus vai ter problema, mas eu vou orar pela tua vida, porque você perde tempo fazendo fofoca de mim, porque você precisa ter um encontro com Jesus, né? E me amar primeiro, porque não vamos entrar no seu junto. E a palavra diz que o caminho é estreito, é bem apertadinho. Então, se Deus botar eu para passar na tua frente, eu respeito. Deus levanta quem Ele quer, no momento que Ele quer. É isso. Tem tempo na igreja, mas Deus está levantando irmão. Às vezes aquele irmão chamou algo em Deus diferente. Eu aprendi com Deus que não é porque a gente faz a obra direto que a gente chama a atenção de Deus. A gente chama a atenção de Deus quando a gente consegue se humilhar, mesmo sabendo que faz tantas coisas para Ele, mesmo sabendo que você tem muita coisa, louvado seja o nome do Senhor, para que Ele venha ser agora, mas sempre se humilhando para Deus. É isso que chama a atenção de Deus. É por isso que muitos pecadores conseguem chamar a atenção de mim e de você. É por isso que muitos vasos que andam depois de mim e de você se humilha e ganha vitória. O segredo está aí na humilhação. O segredo está aí, Senhor. Sou pecador e necessito de você. Senhor, eu prego a palavra, mas se o Espírito não estiver comigo, eu não faço nada. Senhor, eu tenho voz para levar, mas se você não estiver comigo, meu vaso fica vazio. Senhor, eu sou vaso sobre desse monte, mas se eu não tiver misericórdia de quem está do meu lado, Senhor, eu sinto que agora se afasta de mim. E ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Aqui no versículo 4 me chama muita atenção, porque diz assim: por algum tempo ele se recusou, ponto. Mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Essa passagem fala que há algum tempo ele não estava nem aí para aquela viúva. Parece que eu vou aquela viúva toda vez. Juiz, faz uma justiça na minha vida. Será que você não está vendo as provas que eu estou passando? Será que você não está vendo as tribulações que eu estou passando? Será que você não está vendo como minha casa está uma bagunça? Será que você não está vendo essa acusação? Toda vez eu estou subindo um monte, toda vez eu estou buscando a Deus, mas a justiça não chega. A justiça parece que eu estou vivendo e nada está acontecendo. Parece que eu estou no meio de um monte de pessoas e parece que eu me sinto sozinho. Eu preciso de uma justiça. Irmão, muitas vezes eu e você pede justiça para a pessoa errada, pede justiça para ninguém, para a pessoa que não tem amor por você, pede justiça para a pessoa que não tem amor, que não tem a Deus, a obra de Deus. Porque se é uma pessoa que tem amor à obra de Deus, irmão, a pessoa está moidinha, mas ela chora ali cada dia e fala: estamos juntos nessa guerra, estamos juntos nessa batalha. Ainda que tenha até essa parte corrompida, há profetas que ainda não se corromperam, né? Louvado seja o nome do Senhor. Lembra de Elias? Achava que estava sozinho, achava que era o único profeta que não tinha se corrompido, né? Que não tinha se ajoelhado a Deus de Baal, mas ali tinha profetas, irmãos, escondidos. No tempo de grande
Durante a tribulação, muitos profetas se esconderam na caverna. Só que Deus, Ele não está procurando em você que fala lindo. Ele está procurando em você que enfeita pavão. Ele está procurando em você que se coloca em lugar de vaso, com disponibilidade para Ele poder usar e falar na terra. Porque há muitas pessoas, irmão, eu não sou contra a teologia, não, eu faço teologia, mas há muitas pessoas, quando a gente começa a estudar demais, a gente começa a ver a Bíblia de outro ângulo diferente. A gente tem de deixar Deus falar, a gente quer falar que o povo quer ouvir, mas muitas vezes Ele vai levantar você para falar que o povo não quer ouvir, porque o que Deus levanta é você para falar a verdade, muita gente não gosta de ouvir, porque está muito mal acostumado. Sabe por quê? Está muito mal acostumado com tapinha no ombro, com coisa que enche o seu ego. O que levanta é você, irmão, muitas vezes é mocotó, é palavras duras, porque a palavra do Senhor diz que Ele exorta, Ele consola e Ele edifica. A palavra de Deus é como espada de dois gumes. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer lá em Apocalipse que quando Deus, Ele abre a boca, sai da boca dele espada de dois gumes. É por isso que Apocalipse vai dizer que Jesus, quando Ele abre a boca, sai cheio de muitas águas. É por isso que Apocalipse vai dizer que os olhos dele são como chama de fogo e o rosto dele reluz como sol da alvorada. É por isso que a palavra vai dizer que os pés dele são como brasa de fogo reluzente saindo da fornalha. Esse Deus é lindo, irmão. Esse Deus, quando Ele fala na terra, a terra treme. Não há quem possa impedir esse Deus de agir na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no versículo 6, continuar aqui dentro do texto, ele diz: e o Senhor continuou, ouça o que diz que o juiz é justo. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clame a Ele de dia e de noite? Continuará a fazê-lo esperar? Sabe o que Jesus está falando aqui? Se uma pessoa, Deus consegue parar uma pessoa para te abençoar, uma pessoa que não quer te dar o que Deus mandou te dar, uma pessoa que não quer fazer o que Deus mandou fazer, quanto mais o Deus que te chamou, que te ama e que não te julga, que te levanta. Quando eu estava ali sentado, Deus me trouxe a passagem de Faraó, quando me deparei com esse versículo. Quando Deus, Ele levanta Moisés, antes de Deus levar Moisés para o deserto de Midian, houveram os caras que viraram para ele e falaram assim: quem é que te enviou quando Ele foi defender o povo dele? Quem é que te enviou como príncipe e libertador? Ou seja, quem é você diante de nós? E Deus leva Moisés lá para o deserto, dá uma família para Moisés lá no deserto, prepara Moisés, faz Moisés contemplar aquela sarça ardente, dá uma experiência espiritual para Moisés. Depois que Moisés está preparado, Deus fala assim: agora tu vai lá, como juiz e libertador, como príncipe e libertador daquele povo. Ou seja, eu te tirei de lá para te trazer do deserto, para te dar uma preparação de minha parte, né? Viraram para você e falaram: quem é você aqui? Você não é príncipe, nem libertador. Você já falou: não tem problema, no meu deserto eu te aprovo, no meu deserto eu te faço chorar, para falar para você que tu é assim, como príncipe e libertador esse povo rebelde, para falar que tu é você, e pastor sim, esse povo que te recusa, para falar para você sim, que tu vai naquilo que te rejeitaram, te pisaram, porque só eu sou Deus. Quando Ele diz que Ele levanta a capacidade de te vai, quem é você? Que missionário é você? Deus falou: não tem problema, quem fala por você. Quando você procura a justiça em Deus, Deus vai ficar até calejado no meio de quanto você orar, mas uma hora a justiça chega. Porque Isaías 61, versículo 7 diz que para cada dia de vergonha o Senhor nos dará dupla honra. O Senhor muitas vezes